Hoje quero começar o programa com uma fábula do burro e do leão. Um burro simplório cruzou-se com um leão no caminho e, altivo e presunçoso, atreveu-se a falar-lhe, dizendo: "Sai do meu caminho!" Vendo esse desatino e ousadia, o leão deteve-se por um instante, mas prosseguiu logo o seu caminho, dizendo: "Pouco me custaria matar e desfazer esse burro agora mesmo. Porém, não quero sujar os meus dentes e nem minhas fortes unhas em carne tão ordinária e fraca." E seguiu o seu caminho sem fazer caso dele. Esta foi a decisão do leão diante da presunçosa autoafirmação de um burro. E qual seria a sua? Como você se impõe com pessoas diante do mundo em sua volta? Nosso programa de hoje te ajudará nesta e em outras questões. Mais uma vez conosco, estamos aqui com o nosso terapeuta, psicanalista clínico e coach motivacional, Batista Benson. Seja bem-vindo, Batista. Olha ele aí! Olha ele aí! É isso aí, Mariana. Estamos aí mais uma vez no programa Sexta Hora para trazer luz à sua vida, luz à sua autoafirmação, né? Autoafirmação. O que seria isso? Nós estamos aí diante de um exemplo, né, muito claro sobre o burro e o leão. E o leão resolveu ser bem resolvido, vamos dizer assim, né? Não vou me desgastar jamais. Não Você queria não sujar merece. as suas unhas poderosas, não queriam sujar os seus dentes, as suas presas poderosas. Mas, Mariana, tem muita gente que perde realmente a linha quando se sente provocado. Quando se fala de autoafirmação, tem muita gente perdendo a linha. Tem gente que não tem noção, né, do que são ou com quem está mexendo e acabam por perder a linha. Já tem outros que não tinham a necessidade, né, de tentar ficar se mostrando para a pessoa, tentar ficar convencendo as pessoas e acabam caindo nessa também. O exemplo do leão é que se você está realmente bem resolvido, não precisa sujar suas garras com certas pessoas ou com certas situações. Você sabe quem é e o poder que tem. Sim, tranquilo. Então, você que é líder, eu dizia muito isso para minha liderança. Quando eu formo líderes, eu digo sempre, se você sabe que você tem um poder, se você sabe que você tem o conhecimento e o controle, você não vai se estressar com qualquer situação. Não é isso? E aqui nós estamos diante de duas posturas que são completamente diferentes. De um lado, nós temos a postura arrogante e perigosa do burro, Mariana, porque isso é uma postura perigosíssima. E do outro lado, esse ponderado, esse maduro leão no seu modo de agir, né? Esse foi o comportamento de alguém que sabia quem era, que sabia que era o rei da selva, que sabia com quem ele realmente era e com quem que ele estava lidando. E ambos aqui estavam fazendo a mesma coisa, Mariana. Se autoafirmando, só que tem um com as suas questões pessoais muito resolvidas, que é o leão, e outro com questões pessoais muito mal resolvidas, que é o burro, né? Mas ambos estavam ali tentando se autoafirmar. E o leão, apesar de ser desafiado, apesar dele ter uma postura entre os animais como um rei da selva, ele decidiu, preste atenção nessa palavra, ele decidiu agir de uma maneira pensada, ele escolheu não fazer o mal com o burro, e ele resolveu deixar de entrar na esnobia do burro, né? Esse burro estava muito snob, né? Ele assumiu uma postura ali
desdenhosa com o rei das selvas e desafiadora. E quantas vezes você não é assim? Dentro do seu casamento, muitas vezes diante dos seus filhos. Às vezes você é jovem, o jovem ele tem uma necessidade de se autoafirmar, de tentar mostrar que ele está entendendo, que ele está resolvido. E muitas vezes ele é rebelde na sua igreja, muitas vezes ele é rebelde dentro da sua casa, né? Muitas vezes ele desmancha a amizade muito fácil, Mariana. Então, por quê? Porque ele está com problemas na sua autoafirmação. E essa é a história real de centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo, quando o assunto é autoafirmação. Uma verdadeira faca de dois gumes, porque se você não sabe adequadamente transmitir a sua autoafirmação, certamente você vai ter problemas. Tem muita gente aí nos assistindo que está colocando o seu casamento em risco, que está colocando a sua liderança em risco, talvez o seu próprio emprego em risco, seus próprios relacionamentos, exatamente porque não sabe se impor, não sabe se autoafirmar diante do mundo que está em sua volta, diante das pessoas. E se por um lado a autoafirmação pode ser usada como uma forma de elevação da autoestima, Mariana, por meio, é claro, do autoconhecimento, por outro lado, ela também pode ser considerada uma arrogância. Por outro lado, ela pode ser considerada um perigo, porque ela pode desmanchar conquistas que você às vezes levou muitos anos para conseguir, né? E é por isso que a autoafirmação merece uma atenção e um cuidado especial por você, um cuidado especial por nós, e por isso nós trouxemos esse assunto tão importante aqui. No sentido literal da palavra, a autoafirmação ela está diretamente ligada às pessoas que têm a necessidade particular muito evidente de se impor diante do meio em que elas vivem. Em síntese, é isso. Essas pessoas têm uma necessidade particular, uma necessidade muito evidente, Mariana, de se impor diante do mundo que está em sua volta. E é nesse sentido que essas pessoas precisam aparecer sempre em evidência. Você conhece alguém assim, Mariana? Nossa. Que quer sempre se apresentar em evidência, quer estar sempre no foco das atenções, né? Buscando o reconhecimento de tudo e de todos, né? A aceitação de todo mundo que cerca ela quer buscar isso aí o tempo inteiro, né? E eu digo para você que se autoconhecer, queridos, é um processo. Preste atenção, não é uma coisa simples. É um processo de caução. E esse processo ele abarca várias seções do comportamento humano. Por quê? Porque tem pessoas que precisam autoafirmar, ela usa determinada roupa, ela usa determinado tipo de cabelo, usa determinada maquiagem, usa determinados timbres de voz para tentar se impor. Tem gente que quer se impor falando alto, tem gente que quer se impor falando muito baixo, para a pessoa chegar aí e falar assim, hã? É o quê? É o que você está falando? Eu não entendi. Só para a pessoa falar de novo, né? Então tem várias nuances nisso aí, né? Então, tem pessoas que querem se impor comprando determinados objetos, ostentando determinado modelo de automóvel, modelo de celular, né? Tudo na busca e na tentativa de chamar a atenção do mundo que está na sua volta, de se impor diante das pessoas em sua volta. A verdade é que a essencialidade de se autoafirmar, ela deve ser sempre... a pessoa sempre pensa, eu quero ser elogiado, eu quero ser reconhecido por outras pessoas. Isso aí torna o ser humano menos focado em enxergar a si mesmo. Eu estou tão preocupado com o mundo em minha volta que eu esqueço de olhar para dentro de mim, né? Eu estou tão preocupado em tentar fazer as pessoas me aceitarem, né? Me ouvirem, me incluírem no grupo,
que eu esqueço de olhar para dentro de mim mesmo. E diferentemente de ser vaidoso, né, olhar para dentro de si e reconhecer a necessidade que você tem de buscar o conhecimento, isso sim é um processo de transformação. Nós temos vários exemplos bíblicos hoje aqui para a gente citar e basear o que nós estamos falando aqui sobre autoafirmação. O primeiro exemplo que eu quero citar, e talvez o mais conhecido que se tem na Bíblia Sagrada, é o do próprio Lúcifer, né? O anjo caído. Lúcifer, ele era um anjo protetor, ele era um anjo de luz, ele era luminoso, ele era sábio, ele era belo, né? Mas ele exaltou demais o seu próprio ego na busca de tentar se afirmar no céu, né? Das pessoas darem atenção a ele. E aí, curiosamente, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a 17, conta essa história, né? E esse texto em específico, ele diz assim: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, olha só, e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então, olha só que coisa curiosa. Lúcifer precisava disso? Não. Fomentou ser superior a Deus, né, Batista? Exatamente. Quando a gente vê, por exemplo, o versículo de Isaías 14, do versículo 13 ao versículo 14, diz assim: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas do céu. Perfeito. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado dos montes, subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Ele queria ser além daquilo que ele era, né? Exatamente. Na fábula do leão e do burro, nós observamos isso. Olha o comportamento do leão. Ele sabia que ele era o rei da selva. Ele sabe do poder que ele tinha nas suas presas, nas suas garras. Mas ele, então, quando ele se sente provocado diante do seu mundo, o que ele faz? Ele fica na dele, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe. Ele está muito bem resolvido com o que ele se tornou, mas não era o caso de Lúcifer. Lúcifer, ele não estava com a sua situação, sua autoafirmação bem resolvida. Então o que ele fez? Acabou cometendo um dos piores erros, porque ele, exatamente como você disse, Mariana, ele fomentou ser superior ao próprio Deus. E isso aí ficou ruim para o lado dele, né? E vai ficar ruim para o seu lado também. Se você não resolver a questão da autoafirmação, você vai correr o risco de perder muitas coisas importantes na sua vida. Você vai correr o risco de perder sua família, de perder seu emprego, de perder sua liderança aí na igreja a qual você pertence, de perder a sua sociedade. Você precisa saber quem você é. Você precisa estar bem resolvido com a sua autoafirmação. Veja Lúcifer, mesmo sendo um anjo de luz, mesmo sendo luminoso, belo, sábio, nesse momento, Mariana, faltou a sabedoria para lidar com a sua autoafirmação. Então ele não conseguiu, diante do que ele via ali acontecer no céu, ele não conseguiu ficar na dele, ele não conseguiu aguardar o seu momento, aguardar as pessoas o elogiarem. Ele quis se impor, e ao tentar se impor, não tendo o seu processo de autoafirmação resolvido, ele acabou incorrendo nesse erro mais grave, que foi provocar a ira de Deus, e acabou sendo expulso de lá. E tem mais, como se não bastasse, ele iludiu 1/3 dos anjos do céu para acompanhar o seu propósito, né? Então o orgulho de Lúcifer, podemos dizer assim, destruiu o seu esplendor. E aí é uma coisa importante que você tem que pensar, né? Muitas vezes o seu orgulho ele pode destruir o seu esplendor. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa legal, às vezes você é uma pessoa bonita fisicamente falando, só que não vale de nada tudo isso. Por quê? Porque você fica tão orgulhoso e você quer tanto se impor
diante das pessoas, quer tanto ser melhor do que as pessoas, né? Se sente tão melhor do que as pessoas, que você acaba apagando aquelas qualidades essenciais, aquelas lindas qualidades que você tem. Então, isso é muito perigoso. Batista, você relatando essa questão de Lúcifer me trouxe uma reflexão que eu gostaria que você nos dissesse aqui se é correto ou não, que é com relação a essa questão da autoafirmação, ela ser contagiosa de uma forma a prejudicar pessoas ao seu redor também. Porque ali quando você cita a questão de Lúcifer, ele teve essa autoafirmação onde ele se destruiu, mas apenas não se destruiu, mas também destruiu um terço dos anjos que estavam com ele. Então, Exatamente. assim, às vezes isso acontece na nossa vida, que aquela pessoa que tem esse problema de autoafirmação, ela chega tão arrogante, ela chega com tantos conflitos internos que ela acaba contagiando o seu meio, no trabalho, na família, no ambiente que ela vive, e as pessoas em volta vão se prejudicando também com as suas atitudes de autoafirmação. O que acontece muito é que a pessoa, Mariana, que ela tem esse problema na autoafirmação, quando ela percebe que o grupo maior não a acompanha naquilo, ela começa a trabalhar pelas beiradas. Ela vai na sessão de quando é no caso do trabalho, dá aquela, né? Joga aquele argumento ali, vai, dá a chavecada, vai ali na igreja. E, por incrível que pareça, Mariana, as pessoas com problema na autoafirmação é quem mais visita outro, sabia? É quem mais visita, não é nem o corpo diaconal. Ô, irmão, esse irmão, ele faz questão de ir na casa do outro, sabe pra quê? Isso, para conseguir os aliados. É isso aí, produção, olha ela aí, entendeu? Tá a bispa lá acompanhando o nosso programa ali, nos auxiliando hoje, e ela tá falando, né, para conseguir os aliados. Então, gente, é isso aí, né? São as pessoas que, curiosamente, né, o pastor não precisa nem mandar. Quando ele vê, ele tenta se impor ali no meio do grupo de louvor, no meio do grupo do ciclo de oração, e aí o povo não dá muita estia, não. O que ele faz? Né, o pastor ali, às vezes, não, irmão, isso aí deixa para depois, né? Sai para a história do deixa disso, e por trás ele começa, ele vai na casa de um irmão, ele vai na casa de outro, ele começa a visitar um, visita outro. Olha lá, o membro da família que é assim, ele faz a mesma coisa, né? É o único que sai visitando a casa de tudo quanto é irmão, entendeu? Para falar mal do outro irmão, para tentar se impor dentro da sua família. Então não deveria ser assim, né? Ele percebe a fragilidade, né? Ele sabe aonde ele pode ir, com quem ele pode falar, ele vai cutucando para ir achando as fragilidades. E você precisa, e muitas vezes as pessoas que estão sendo vítimas, né, desse processo de autoafirmação não resolvida, elas não percebem, né, que a pessoa está ali buscando aliados, que a pessoa está ali tentando se impor, tentando ser aceito, né? Se permite ser manipulada sem perceber, né? Exatamente. Então o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. É o que diz o sábio Salomão no seu capítulo 16 de Provérbios, versículo 18, né? Que o orgulho, ele vem antes da queda. Primeiro você se orgulha, né? Primeiro você quer ser melhor do que os outros. E aí logo depois, infelizmente, você se arrebenta todo na vida. Então o processo de autoafirmação, ele é importante. Preste atenção no que eu estou falando. Ele é importante. Mas quando esse processo de autoafirmação, ele é aliado, né, à arrogância, ele se torna extremamente perigoso, destruidor para a sua vida. Então é importante você entender isso, né? Jamais, dentro desse processo de autoafirmação, você alinhá-lo ao orgulho, à arrogância, né? À mitidez, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso é perigoso e vai certamente trazer destruição. Aqui na terra, a Bíblia nos mostra também o exemplo de Naamã. Né, Mariana? A Mariana conhece Naamã, não conhece, Mariana? Conheço. Naamã, ele era o comandante de olhos altivos, não é isso, Batista? Isso, é assim que ele é conhecido, né? Por quê? Porque Naamã, comandante do exército da Síria, olha só,
O cara era comandante do exército da Síria. Mas aí aconteceu um fato com ele, contraiu lepra. E quando ele contraiu lepra, ele, de olhos altivos que era, jactacioso como ele era, né? O que ele faz? Ele sempre se gabou dos seus títulos, ele sempre se gabou das suas capacidades, das suas estratégias militares, das suas vitórias, né? Então ele se sentou ali no sua posição de comandante, né? E ele esperava que o profeta Eliseu fosse até ele e fizesse o milagre da cura. Então o que acontece? O profeta Eliseu, ele quebra essa altivez do comandante Naamã quando ele não foi até Naamã, pelo contrário, né? Eliseu não quis ir até ele para fazer o milagre. No entanto, ele recebeu de Eliseu apenas um recado, Não né? foi, não. Só um recadinho, né? E quando ele ouve esse recadinho que ele é que deveria ir até Eliseu, ele achou aquilo ali um despautério de grande imensidão, né? Porque ele não teve o seu pedido atendido, porque ele se achava demais, né? E além de não ter o seu pedido atendido, ele ainda tinha que se banhar 7 vezes no rio que ele considerava sujo, que era o Rio Jordão, né? Foi demais. Então, é demais pra mim. Não, peraí, pô. Primeiro o cara não vem até onde eu estou. Depois o cara ainda quer que eu vou lá, e aí além de ir lá, tome banho nesses rios sujos que eles têm lá. Não. Então isso aí foi muito difícil para ele aceitar. Esse processo de aceitação foi muito difícil. Eu queria, Mariana, que você lesse esse texto para nós, lá, que conta essa história um pouquinho, lá de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 11 até o versículo 12. Lê esse textinho para nós, para que você possa observar melhor o que eu estou te falando. Ok. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que eu pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, porém, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará as suas mãos sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me nelas e ficar purificado? Isso se voltou-se, assim se voltou-se e se retirou com indignação. Então, olha o que nós vemos aí. Nós vemos que o orgulho de Naamã, ele era pior do que a sua própria lepra. O orgulho dilacerava mais o corpo de Naamã do que a própria lepra. Então, quantas vezes nesse processo de autoafirmação você se tornou tão orgulhoso, né? Tão arrogante, tão presunçoso, que você acabou impedindo da bênção chegar na sua vida, impedindo de ter aquele relacionamento, aquela amizade, né? Aquele relacionamento conjugal que seria tão lindo se você não fosse tão arrogante, tão bruto, né? Se soubesse pedir perdão. Se soubesse pedir perdão, se pudesse ter gratidão. Poxa vida, como era simples se Naamã, nesse momento, dissesse: opa, não, tranquilo, diga ao profeta Eliseu que eu estou indo, muito obrigado por ele ter me atendido, por ele ter olhado para mim nesse momento de dor que eu estou vivendo. Não, o cara já começou a questionar até as águas de Israel, né? Não, essas águas aí, será que não tem águas mais limpas do que isso aí, mais bonitas, mais belas, rios melhores que ele possa vir aqui mesmo onde eu estou? Então, esse orgulho de Naamã, ele estava pior. E é isso que eu quero dizer para você, o orgulho, ele é pior do que a lepra.
o orgulho, a arrogância, ele é pior do que o problema. Talvez você esteja enfrentando um problema sério na sua vida hoje, mas por causa do orgulho, por causa da forma com que você quer impor a sua autoafirmação como marido, da sua autoafirmação como pai, como mãe, da sua autoafirmação como líder no seu cargo, às vezes como pastor que você é, como chefe da sua seção, você acaba prejudicando ainda mais. Porque pior do que o problema que precisa ser resolvido é você, dentro desse processo de autoafirmação, você se tornar alguém orgulhoso, você se tornar alguém arrogante e destruir todo o processo. Isso é muito sério, isso acontece demais dentro das famílias, demais dentro das igrejas. Até porque, né, Batista, quando você vê o texto de Naamã, você percebe claramente que Naamã acreditava que ele era um profeta e que ele tinha uma palavra de cura para sua vida. Sim, sobre... Só que o que ele faz? Ele olha e fala assim, não, eu esperava que ele viesse até mim, eu esperava que ele impusesse a mão sobre mim, sobre a minha vida. Ele sabia que Eliseu podia fazer aquele milagre. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente olha e fala assim, não, eu sei que o meu marido, ele é um marido bom, eu sei que o meu marido é um marido amoroso, mas eu não vou lá falar com ele porque não foi eu que errei. Porque Exatamente. A culpa não é minha, ele que tem que vir até mim, ele que tem que conversar comigo. Às vezes o marido faz isso, não, a minha esposa errou, ela fez merda, ela não agiu da forma que deveria agir como esposa. E aí muitos casamentos eles se acabam por conta disso, porque a pessoa ela não percebe que naquele momento ali uma coisa que seria tão simples de resolver está sendo resolvida de forma arrogante e destruindo tudo. No emprego também, né? Às vezes tem um problema ali com o chefe, um problema com o liderado, e aí olha e fala assim, não, a culpa não foi minha, não foi eu que errei, ele que vem atrás. E aí acaba tudo desencadeando numa demissão, ou num conflito grande na empresa, em perca financeira. Exatamente, e aí desvia totalmente o foco da essência, que é resolver o problema. Não importa quem errou, importa é que o problema precisa ser resolvido, porque esse problema está destruindo sua casa. Porque esse problema está destruindo a tua liderança. Porque esse problema está fazendo com que sua empresa não lucre o que devia lucrar. Então, o que importa é que nesse momento isso precisa ser resolvido. E nem como a solução veio, né? Às vezes a solução ela não vem da forma que você gostaria, mas ela chegou. Exatamente. Você acredita no processo, que o processo é possível, como Naamã acreditava em Eliseu, só que a sua arrogância não deixa você chegar onde você tem que chegar. E aí é muito importante você observar esse detalhe no seu processo de autoafirmação. É como eu disse, a autoafirmação é importante, né? Desde criança é importante, né? Principalmente quando você é adolescente, quando você é jovem. Mas como é que está sendo esse processo? É isso que eu quero chamar a atenção para você hoje aqui no programa Sexta Hora. Como está sendo o seu processo de autoafirmação? Em quantas pessoas você está pisando para se autoafirmar? Quantos relacionamentos e quantas amizades você já perdeu para se autoafirmar? Quantas namoradas, mulheres até interessantes que você poderia se casar, ou homens interessantes, namorados interessantes que você arrumou ao longo da sua vida e você botou a perder. Por quê? Por causa do jeito que você queria se impor na relação. Então, é disso que nós estamos chamando a atenção aqui hoje, né? Um outro exemplo, Mariana, bíblico que nós temos, que eu gostaria de citar aqui, é de Nabucodonosor, o rei arrogante. Nabucodonosor era um grande estrategista militar, né, Batista? Perfeito! Por quê? Nabucodonosor foi o responsável em construir os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? E por transformar a Babilônia numa potente cidade, né, ali na sua época, no seu tempo. E durante o processo de autoafirmação, Nabucodonosor gloriou-se a si mesmo por ter construído a cidade. Então, quantas pessoas fazem isso também, né? Porque eu construí muita coisa na minha vida, o que eu faço? Eu me atrelo àquilo para poder ficar me sentindo melhor do que todo mundo. E Nabucodonosor, ele fez isso também. Eu queria que a Mariana lesse para nós o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 30.
vamos observar como que estava se sentindo Nabucodonosor por causa da cidade incrível e tão bonita que ele construiu. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ouvindo assim, até parece que ele pegou em cada tijolinho, né? Sozinho. Sozinho, né? Parece que ele criou a própria célula que deu origem às pedras que construiu a Babilônia, né? Então, observe bem que coisa séria, né? Por causa do seu orgulho, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele foi expulso do meio dos homens e passou a viver com os animais selvagens, né? Por quê, gente? Porque diante de Deus, se comportar dessa forma tão arrogante, achar que você é a origem de tudo, que você não precisa de ninguém, é como se você não tivesse um raciocínio lógico e humano. É como se você fosse, né, um ser irracional. E Nabucodonosor, o castigo dele foi justamente, né, que em razão disso, ele passou a desenvolver um transtorno psiquiátrico chamado licantropia, né? Ele começou a se comportar como animais, ele foi viver no meio dos animais, né? E graças a ele ter aprendido com o seu erro, ele se arrependeu e teve a oportunidade de se redimir. E aí é que está a questão. Se arrepender é essencial no processo de uma autoafirmação errada. Não tem por que você ficar com receio de reconhecer que errou. De falar assim, não, eu acho que eu fui demais, eu acho que eu passei dos limites, sabe? Me perdoa, né? De você se redimir, de você reconhecer a soberania de Deus, a capacidade do seu liderado, o valor da sua esposa, o valor do seu esposo, né? O valor dos seus pais. Isso não tem tempo. Na medida em que você perceber que você foi arrogante demais, prepotente demais, e que você está destruindo a sua relação, seja com terceiros ou seja com familiares, é importantíssimo que você possa redimir isso, pedindo perdão, quebrando o seu orgulho próprio, né? O orgulho de Nabucodonosor, ele era maior do que o reino que ele havia construído, maior do que a própria Babilônia, né? E ele acabou desenvolvendo esse transtorno psíquico aí, a licantropia, né? Então, gente, tem muita gente que desenvolve, Mariana, vários transtornos em razão disso. Vários transtornos. Porque você não quer entender que o processo de autoafirmação não necessariamente exige que você passe por cima das pessoas, que você se sinta melhor do que ninguém, né? Porque senão você vai desenvolver também alguns transtornos psíquicos que vai atrapalhar demais a sua vida. A busca exterior, ela se faz necessária em algumas etapas da nossa vida, como a infância, como a adolescência, já que nessas duas épocas que nós vivemos, tanto a infância como a adolescente, ocorre a construção de um quadro referencial que vai nos ajudar, quando nós chegarmos à juventude, a definir as nossas ações. Então isso é importante, mas na medida em que você, pai, começa a perceber que é o seu filho, né? Eu já estou entrando um pouquinho na área da Mariana, que trabalha exatamente com crianças no projeto Maneca dela, né? Mas eu quero pontuar aqui, Mariana, se você me permite, né? Você, pai, ao observar que o teu filho está passando dos limites, coloca um limite nisso, chama o seu filhinho com carinho, com amor no canto e fala, filhinha, não é assim que você trata as pessoas, né? Não é assim que você trata as pessoas. Essa semana, por exemplo, nós tivemos que explicar para nossa filha, né, de 7 aninhos, sobre a questão da homossexualidade, né?
Ué, mas ela explicando aqui, a gente, não, as pessoas elas escolhem depois que elas nascem homens, elas nascem mulheres, mas todo ser humano ao longo da sua vida tem o direito de ser o que ele quiser ser, né? Então, todo mundo precisa ser respeitado. Nós estávamos explicando isso para nossa filha, que é evangélica, que tem no lar cristão, que tem a nós pais, né, Mariana, como referência. É uma menina que com 7 anos acha muito linda essa questão de casamento, do amor, né? Mas nós estávamos explicando, e quando ela veio questionar isso, nós fomos explicar para ela que essas pessoas também precisam ser respeitadas, porque as pessoas, todas nós, temos o direito de escolher na nossa vida, nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós queremos da nossa vida, apesar de nascer homem, de nascer mulher, mas acontece ao longo da vida, a pessoa quer experimentar outra coisa, e que essas pessoas também precisam ser respeitadas quando elas colocarem as suas opiniões, as suas opções sexuais, enfim. E olha que nossa filha só tem 7 anos, e ela compreendeu aquilo com muito carinho, com muito amor. Agora, toda criança, ela pode querer passar um pouquinho do limite, pode querer desrespeitar alguém por alguma escolha, e você, pai, é o responsável, você, mãe, de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que ela não se esqueça disso, e nós possamos criar realmente um mundo melhor, Mariana, um mundo mais respeitador, né? Onde as pessoas respeitam a escolha dos outros. Hoje nós temos um mundo que lacra muito, né? Mas não respeita a pessoa que é conservadora, por exemplo. Isso é muito chato, porque isso é falta de respeito também, né? Não adianta ter respeito apenas de um lado e do outro não. Porque nas etapas da infância e da adolescência é onde a gente realmente busca a autoafirmação. E aí pais precisam ter uma responsabilidade ímpar nesse momento, né? De fazer com que o teu filho perceba que o mundo ele sofre muitas transformações, que existe aquilo que é ideal, existe aquilo que a Bíblia prega, mas também existe a questão de você amar o seu semelhante. De nada adianta você amar a Deus se você não amar o próximo, né? Então esse é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Então, a autoafirmação ocorre na infância, ocorre na adolescência. Isso vai ajudar quando você entrar na fase da sua juventude a tomar decisões apropriadas. Por isso que isso deve ser devidamente corrigido quando você perceber que o teu filho, que o seu adolescente está passando do limite, que ele está realmente sendo arrogante demais, que ele está menosprezando demais as pessoas, que ele está se sentindo, né, a última bolacha do pacote. Você tem que ter uma atitude nisso aí. Essa questão, ela é tão complexa, né, Batista? Porque, assim, infelizmente hoje a gente vê uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes com grandes conflitos existenciais. Justamente porque se falta essa questão do equilíbrio familiar para ensiná-las como administrar essa autoafirmação. Porque, principalmente na infância e na adolescência, é onde eles estão moldando essa autoafirmação para não ter problema na fase adulta, para não ter conflitos na fase adulta. Exatamente. Só que aí, quando chega nessa parte, nessa questão da infância e da adolescência, o que é que os pais fazem? Acham engraçadinho. Acha bonitinho, olha que gracinha, deu um tapa na cara do pai. Na cara do papai, que coisa linda, gente. Gente, olha que bonitinha, ela não aceitou que a coleguinha pegasse o brinquedo dela, ela empurrou a colega e deu um tapa na cara. É isso mesmo, filha, defende as suas coisas. Filha, faça isso. Sabe, é aquele negócio do jovem afrontar os pais e os pais olharem e falarem, não, é só uma fase. E não tomar uma atitude com relação a isso. Mas é a fase em que tanto a criança quanto o jovem, ela precisa da sua ajuda como pai. Porque ela não tem recursos internos para administrar isso. E a maioria dos pacientes que a gente pega no nosso Instituto Mão Pro Riso
tem problemas nessa fase de infância, de adolescência. Não quero nem entrar nas questões técnicas aqui da psicanálise e de outros argumentos, não. É coisa simples de se perceber. A maioria dos pacientes tiveram muitos problemas. Faltou limite, foi exatamente na infância. Faltou amor, foi exatamente na infância. Faltou respeito, foi exatamente na infância, né? Principalmente aqueles que são filhos únicos, que foram filhos únicos, né? Que achavam que podia fazer tudo que achasse que desse na telha. E aí acaba se tornando um adulto muito problemático, achando que o mundo está à sua disposição, achando que pode falar o que quiser com qualquer pessoa. Por quê? Porque esse processo de autoafirmação não foi bem resolvido na infância. E uma frase muito clichê que a gente vê que, ao meu ver, é uma das coisas que mais causa conflito nessa questão da autoafirmação. É justamente quando o pai vira e fala assim, não, porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive o direito de fazer tal coisa na minha infância. Então, tudo que eu não tive quando eu era Quero dar pro meu filho. Eu quero dar pro meu filho. E aí não ensina a criança, não ensina o adolescente das coisas. O preço das coisas, não ensina o respeito pelas pessoas, a valorização pelo que se tem. Quando nós falamos de preço, não é só preço dinheiro, não. É valor, ensinar valores, né? Então, você foi brilhante, Mariana, nesse exemplo. Por quê? Porque, gente, o quanto isso acontece. Papai, mamãe, presta atenção nisso. Não é porque você não teve que agora você vai dar de mão beijada pro teu filho, que isso não ajuda ele. Não ajuda. O seu filho precisa saber o valor das coisas, precisa saber conceituar o que é para aquele momento da vida dele. Talvez você consiga dar uma Ferrari para ele, mas talvez isso não seja saudável, né? Você tem um adolescente de 15 anos, você tem dinheiro, você fala, pode pegar, eu vou te dar uma Ferrari, você sai por aí com 15 anos dirigindo. E aí ele pega, ele atropela alguém, ele bate o carro e ele nem é imputável, ele não pode nem pagar judicialmente por isso, né? Então, preste atenção, mesmo que você tenha condições financeiras de dar coisas caríssimas para o seu filho, você precisa pensar, é a hora, é o momento, ele sabe o que isso significa, ele sabe o valor que isso tem, ele sabe quanto que eu tive que trabalhar para comprar esse produto. Então, se a sua resposta for não, ele não tem condição ainda de entender isso, você precisa dosar os seus presentezinhos, os presentinhos que você dá para os seus filhos. Na maioria das vezes, as pessoas que passam muito tempo do seu dia a dia se autoafirmando, Mariana, elas inventam ser uma pessoa que elas não são. Sabia disso? Pois a autoafirmação, em alguns casos, ela faz com que a pessoa perca a sua naturalidade, ficando ainda mais difícil de se sentir realizada. Fica mais difícil ela olhar para dentro de si e se achar de verdade, se encontrar como pessoa, porque ela fica querendo ser alguém que ela não é, né? Às vezes ela quer tanto ser admirada, quer tanto ser aceita, que ela tá ali fazendo uma coisa que ela às vezes nem gosta. Acontece muito em grupos de jovens que o cara, ele nem gosta de cheiro de cigarro, mas ele quer fumar, que é para tentar se impor dentro do grupo da escolinha, né? O cara quer fumar, um adolescente quer fumar sua maconha para ver se ele tem mais moral na sala, né? Opa, agora vamos me tratar com mais respeito. Esquecendo ele que ele está se autodestruindo, utilizando drogas, fumando, bebendo. Então eu queria que você prestasse muita atenção numa coisa aqui. Existem percursos na vida em que a autoafirmação ela se faz imprescindível na sua vida para que você estabeleça-se como ser humano. Existem sim alguns percursos na vida que é extremamente importante a autoafirmação, né? Para que você tenha clareza do seu próprio valor, para que você desenvolva a sua autoestima. Agora tem uma coisa muito importante. Isso não quer dizer que é bonito. Isso não quer dizer, Mariana, que é aceitável você ver adultos apresentarem comportamentos baseados em autoafirmação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos dizer assim, como dizia o meu pai e a minha mãe. Pessoas assim, Mariana, elas são, na maioria das vezes, possuidoras
de uma necessidade de impor diante do meio em que elas vivem, né? Necessitando sempre estar em evidência, necessitando sempre ser o centro das atenções, necessitando sempre serem aprovadas pelo grupo, né? Sempre por aqueles que estão cercando ali o meio em que ela vive. E elas não conseguem ver o que está de verdade ao seu redor, porque a preocupação em tentar receber aprovação é tão grande que ela esquece de se realmente mostrar o valor que ela tem diante das pessoas e esquece também de ver o valor das pessoas para ela, o valor da vida para ela, né? Então o que eu quero dizer? Que elas falam muito, como se os outros não fossem ninguém. Isso é muito chato, né? Nós vimos o exemplo aí do diabo, né? Nós vimos o exemplo aí de Naamã, vimos o exemplo aí de Nabucodonosor, né? Então, essas pessoas, elas agem assim, né? Como se os outros não fossem ninguém, como se as pessoas não merecessem respeito, como se as pessoas não merecessem consideração, não respeitam a história das pessoas. Quantos filhos que têm problema de autoafirmação não sabem nem reconhecer e diferenciar o valor que tem uma mãe, o valor que tem um pai, do valor que tem uma namorada, do valor que tem um amigo na rua? Gente, isso é sistêmico, né? Cada um tem o seu valor. Todo mundo é importante no processo. Mas a pessoa que desenvolve, né, a autoafirmação de maneira errada, Mariana, ele vai ter conflito lá na frente. Ele casa, não sabe mais quem é pai. Ele casa, não sabe mais quem é mãe. Ele tem filho, não sabe mais quem é o marido. Não sabe mais quem é a esposa, porque o foco agora é só o filho. Isso está tudo errado, né? É muito importante você ficar atento ao que nós estamos falando com você aqui sobre o processo de autoafirmação. Talvez você seja vítima de si mesmo nesse momento em que está nos ouvindo aí. E talvez você está produzindo na vida dos seus filhos uma baita de uma armadilha que ele vai se destruir lá na frente. Não é isso? Então a necessidade da autoafirmação, de receber sempre um elogio, de ser reconhecido pelos outros, contribui para que o ser humano pare de olhar sinceramente para dentro de si mesmo. Vocês estão me entendendo, gente, o que eu estou falando? Vocês estão percebendo o quanto isso é sério? E eu quero dizer para você hoje que dentro de si é o local onde existem os verdadeiros meios de reconhecimento. Dentro de si. É aí, é nesse local, dentro de si mesmo, que está os melhores, os verdadeiros, os sinceros meios de reconhecimento que você precisa, os seus recursos para você lidar com as mazelas da vida. Então o adolescente, o jovem, eles estão imersos nesse processo, né, de busca fora de si. É o cabelo, é a roupa, é o tênis, é a bicicleta, né? Eles querem ver a reação das pessoas por aquilo que eles são, pelos cabelos que eles estão usando, pelos bens, pelo smartphone que eles compraram, né? E esse olhar é para evidenciar se ele foi ou não aprovado pelas pessoas que estão em sua volta, né? E além de tudo isso, Mariana, o jovem está fazendo uma avaliação do seu referencial de valor, né? E adaptando-se ou tornando-se mais centrado ou não em si próprio. Então essa vida baseada em autoafirmação, na busca do reconhecimento externo para os seus valores, ela é permeada de muitas manifestações, né? Muitas manifestações de pensamentos. Quantas vezes, ou quem não conhece uma pessoa que diz assim, comigo é assim que tem que ser, entendeu? Se não for assim, não serve. Se for assim, não serve, entendeu? Se não for do meu jeitinho, então não vai rolar, entendeu? Comigo, isso, tem aqueles que dizem assim também, né? Comigo isso não aconteceria jamais. Se fosse eu, ah, meu amigo, se fosse eu, tu não tá entendendo não. Se fosse eu, tu ia ver como é que isso aqui ia virar uma desgraça total isso Te aqui, falaram o quê? Eu não levo desaforo pra casa, bateu, levou. Tu é né? desse também. Então você vai se impondo desse jeito, né?
Vai se tornando essa pessoa insuportável. Essa pessoa que todo mundo quer ver aqui, bem pertinho do fim do mundo, entendeu? Bem aqui, pertinho do fim do mundo. Vai pra lá, vai pra longe de mim, né? Some. Né, Mariana? Pessoas desse tipo, gente, elas incomodam. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, presta atenção, cara. Tu é chato, meu irmão. Tá entendendo? Amiga, tu é sem noção total. Entendeu? Tu descarregou a memória aí, minha irmã, entendeu? Tu tá com teu parafuso folgado. Essa é a verdade, entendeu? Então, presta atenção, tu tá incomodando, meu irmão. Tu tá incomodando os outros, tu tá causando prejuízo nas pessoas, né? Pessoas assim, gente, causam prejuízo a elas mesmas, entende? Também, pois a necessidade que elas têm de busca de aprovação o tempo todo faz com que essas pessoas não consigam ser quem elas realmente são, entende? Então você precisa ajustar isso na sua vida, você precisa ajustar isso na vida dos teus filhos, porque senão o mal prejudicado nessa história é você. Tá certo, tu incomoda pra caramba os outros, entendeu? Tu, bicho, tá entendendo? Tu é sem noção. Agora, o que acontece? Você tá prejudicando a si mesmo. Daqui a pouco tu tá sozinho, porque não tem quem aguente. Não tem quem aguente uma pessoa que quer o tempo inteiro, sabe? Ser mais do que o outro, entendeu? Falando aquele papo chato. Você imagine, cara, às vezes você tá solteiro até hoje, que a menina não consegue ficar ouvindo esses papos teus, não. É papo de aranha mesmo, entendeu? É um papo furado. É um papo nojento, chato de ficar ouvindo. A pessoa vai ver, vai encontrar com você uma única vez e nunca. Tu tá entendendo? Nunca mais. Adeus, tchau pra você. Entendeu? Por isso que tu é solteirão até hoje. Entendeu? Por isso, irmã, que tu não casa. Entendeu? E aí fica jogando a culpa em Deus. A Mariana tá aqui que não se aguenta. Você fica jogando a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso, entendeu? É porque não basta ser só... Não basta ter um carrinho, não basta ser só bonitinha, não, entendeu? Você tem que ser agradável. Você tem que ser agradável. Porque não existe diálogo, né, Batista? Assim, a pessoa vai contar uma situação e aí o outro chega porque eu sou melhor, porque eu faria tal coisa. Aí você vai contar outra situação e o outro chega e fala, não, porque no seu lugar eu faria isso e o resultado seria melhor. Acaba que a pessoa ela não quer mais conversar, porque você tudo anula que ela o outro, fala, cara. Você anula o outro o tempo todo. tudo que ela fala, o outro tem uma solução melhor, tem algo melhor, tem uma resolução melhor e complica o Você já viu diálogo. aquele ditado, fique pra tu? Você tem, fique pra tu. Né? O que tá ali é o casamento, então fique pra tu. Tem coisa que você precisa guardar. Nem tudo você tem que falar. Não, é porque eu estudei, né, na Europa, então eu sei melhor as coisas. Tá, fique pra tu. Entendeu? Ensina pro seu filho, você não precisa ficar competindo ali com a tua mulher o tempo inteiro sobre esse assunto. Tá entendendo? Então, isso é um grande perigo. Quem se autoafirma o tempo todo finge ser uma pessoa que não é. Até porque é igual o leão ali, né, Batista, que a gente começou no início ali com a história do leão. Ele poderia ter avançado no burro e mostrado pro burro todo o poder dele, mas ele não precisava fazer isso. Tipo às assim, vezes você tem um conhecimento, às vezes você tem uma solução, mas às vezes ela não é adequada para aquele momento, às vezes ela não foi pedida naquele momento. Então não lhe cabe, você não se torna inferior, você simplesmente se torna humilde. Sim, e a humildade é uma grandeza, entendeu? A Mariana trouxe aí novamente a história do burro e do leão, né? Sai da minha frente! O leão olhou e falou assim, cara, é sem noção esse cidadão. Ele esqueceu que eu sou o rei da selva. É né? comigo? Tu tá falando comigo? Não, tô te entendendo, entendeu? Tu perdeu a noção que eu posso engolir essa sua cabeça inteirinha, com essas minhas presas aqui incríveis e maravilhosas. Tu ficou sem noção que uma patada dessa no pé do teu ouvido vai te deixar bastante prejudicado. Mas aí o leão resolveu não fazer isso. Ele falou, bem, eu
quer saber, eu não vou colocar essa carne podre no meu dente, não, essa carne velha fraca, essa pessoa insignificante. Não vou me dar o trabalho. Isso vai me dar ânsia de vômito depois, então isso vai me prejudicar. Então, ele foi grande nessa situação, né? Então, ele manteve a sua naturalidade. A pessoa, quando ela fica se autoafirmando o tempo todo, ela perde a naturalidade. Ela não é um sujeito espontâneo, né? Ela força a barra, né? Já viu aquele famoso forçador de barra, né? O cara fica forçando a barra o tempo todo, entende? Né? E, consequentemente, ele fica o quê? Ele fica mais longe de sentir a sua própria plenitude, de se sentir realizado. Essas pessoas, gente, preste atenção. Essas pessoas, na sua maioria, elas não conseguem enxergar como elas estão sendo mal vistas pelas outras pessoas, sabia? Elas não conseguem ver que as pessoas não estão gostando daquilo, né? Elas vivem aí rodeadas de discórdia e de briga. Por quê? Porque a pessoa fala, rapaz, eu não vou deixar isso de graça não, né? Nem todo mundo é aquele leão ponderado. Tem gente que vai meter a pata na orelha mesmo, entendeu? E aí, às vezes você vai se autoafirmar em cima de alguém que também quer se autoafirmar, né? Sim. Eita, e a briga é feia, hein? Aí a briga é feia, né? Porque um leão chega descendo a voadora no outro. Já desce a voadora. É um leão que é brabo pra caceta porque ele não conseguiu aceitação no seu grupo. E aí chega você que é burro pra caramba, que quer se meter com gente desse jeito. E aí vai ter problema. Vai ter problema. E para concluir, gente, para concluir o nosso estudo de hoje, a nossa palestra de hoje, que eu tenho certeza que foi muito interessante para você, eu quero dizer que você precisa focar. Foque, então, apenas nos benefícios de se autoafirmar. Ok? Por quê? Com esse objetivo, você vai ter consciência quem você realmente é. Esse é o benefício da autoafirmação. É você saber quem você realmente é. É você se conhecer. É você conseguir olhar para si. Na medida que as coisas vão acontecendo, você vai olhando para si, vai se avaliando, vai vendo onde te falta recurso. Se te faltar recurso, você pergunta para o seu pastor. Se você não conseguir achar a resposta ali, vai ler um livro de autoajuda, vai ler a Bíblia. Se você não conseguiu resposta ali, procura um terapeuta, né? Se você não conseguiu aquilo lá, paga uma passagem de avião e vem para Brasília conhecer o Instituto Mão Prorizo, que a gente dá um jeito na tua vida, entendeu? Dá um jeito na sua vida. Vá assistir nosso programa aí que vai te ajudar pra caramba. Tem muitos temas interessantes no nosso canal no YouTube, ok? Tenha em mente, gente, tenha em mente, querido, que se você se conhecer e se autoafirmar da maneira assertiva, da maneira correta, isso é muito importante. Sempre sem arrogância, né? Por quê? Porque esse é o primeiro passo para você alcançar os seus principais objetivos na vida e mudanças de crença que você tem com si mesmo, sobre você mesmo, que está apenas levando você a procrastinar na vida, né? Então essa crença precisa ser ressignificada. Então, aproveita apenas os benefícios de se autoafirmar e não queira ser arrogante, porque isso vai destruir a tua história, a tua vida, os teus relacionamentos. Beleza? É isso. Nós vamos ficando por aqui, Mariana. Espero que eu tenha atendido as suas expectativas com relação a esse tema que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque tem muito a ver com a experiência que você vai ter ao longo da vida, sabe, Mari? Eu tenho mais de 25 anos com o ministério. A gente trabalha atendendo pessoas há muitos anos, né? Então, nós temos muita história, muitos exemplos vivos de pessoas que destruíram seus casamentos, de pessoas que destruíram seus relacionamentos com seus pais, de pessoas que poderiam ser líderes incríveis e extraordinários dentro de projetos extraordinários das igrejas e acabou se afastando, se desviando. Muitos que estão até hoje envolvidos em coisas erradas, em crimes, né, envolvidos com drogas, porque não souberam realmente se autoafirmar
naquele momento da sua vida e não tiveram a capacidade, né, de serem assertivos, não tiveram a capacidade de serem gratos, não tiveram a capacidade de se arrependerem de seus erros e de buscar um outro caminho que pudesse realmente levar ao sucesso e à felicidade. Quero te agradecer, Batista, por essa palestra maravilhosa. Tenho certeza que impactou a muitos que estão aí. Então, quero te pedir para que você curta, compartilhe, siga os nossos canais de Facebook, de Instagram, o nosso canal do YouTube. Aí no nosso canal do YouTube você vai ver vários vídeos que nós temos aí, mais de 50 vídeos nós já temos aí, com palestras como essa. Tira um tempo para você crescer, para você se organizar, para você compreender melhor diversos fatores, diversos assuntos que nós temos aí nos nossos vídeos que vão impactar a sua vida de uma forma extraordinária. Contamos com a sua colaboração, com a sua parceria na divulgação do nosso canal e nos vemos no próximo final de semana com mais um tema, mais uma palestra. Com certeza vai trazer luz aos seus momentos de escuridão, que é o foco do nosso programa Sexta Hora. É trazer luz a momentos que muitas vezes você olha e pensa, não tem solução, tá difícil, o que tá acontecendo? Eu não entendo o que tá acontecendo. Mas o programa Sexta Hora traz essa solução para você, essa claridade à sua vida. Até mais, um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Tchau! Um abraço!